Se nós estamos aqui hoje, certamente é por causa da estabilização de uma órbita. A órbita desse nosso planeta que chamamos de Terra. Ela nada mais é do que um grande, nem tão grande assim na verdade, conglomerado de partículas. Em um certo momento, há uns 4,5 bilhões de anos, a estabilização desse planeta nos ofereceu a órbita que conhecemos hoje, girando em torno do Sol a cada 365 dias e algumas horas. Só que durante 4,5 bilhões de anos, muita coisa aconteceu, incluindo o nosso aparecimento no planeta. Apesar de conseguirmos modificar bastante o planeta, nós não fomos os primeiros a fazer isso, e talvez não sejamos nem os últimos. Por quê? Porque nós não somos a última bolacha do pacote, e eu sinto como se eu tivesse ganhado mais uns 20 anos de vida falando isso. Apesar de cada um de nós ser único e especial por isso, nós também somos apenas uma outra versão da vida das várias existentes, que se apresenta fisicamente de várias formas possíveis. Isso que nós entendemos como seres humanos, essa maquiagem de pele, carne e ossos, é uma das milhões de possibilidades para a vida. Outra é a madeira, ou as folhas de uma árvore. Sim, nós somos tão vivos quanto uma árvore. Outras são ainda tão simples e tão pequenas que nós só conseguimos visualizar usando corantes e microscópios. As bactérias são vivas, possuem metabolismo, fazem suas próprias reações químicas e geram novas bactérias. E foram seres humanos bastante parecidos com elas que nós podemos chamar de primeiras formas de vida na Terra. Mas existe um porém. Para que o que nós conhecemos como vida surja, primeiro nós precisamos de uma molécula capaz de replicar ela mesma, capaz de agregar outras moléculas ao ambiente e construir com elas uma cópia, que produziria outras cópias. Nós ainda não sabemos exatamente o porquê, mas esse movimento no planeta aconteceu em algum momento no passado há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, provavelmente próximo de fontes termais submarinas. Mas não bastavam somente as moléculas replicadoras. Elas ainda estavam muito expostas naquele mar cheio de outras moléculas, umas interagindo com as outras, com uma estabilidade muito baixa. Até que essas moléculas, o que hoje chamamos de DNA, se associaram a pequenas estruturas chamadas de membrana plasmática. Essa membrana não só oferecia proteção, mas também um ambiente separado do todo, onde reações específicas poderiam acontecer, onde um metabolismo poderia acontecer. Sim, foi então que surgiram as células mais simples. Material genético mergulhado em um líquido cercado por uma membrana. Um microscópico lago, diferente do resto do oceano, mas ainda em comunicação com ele. E foi esse passo, a formação de uma célula, o grande gatilho para tudo que viria a seguir. As moléculas de DNA fazem cópias, mas essas cópias não são perfeitas. Então toda cópia é uma versão um pouco diferente da outra. Toda célula é uma versão um pouco diferente da outra. Isso quer dizer que mesmo em um planeta em constante atividade, algumas células possuem características que lhes oferecem vantagens em diferentes partes e tempos desse planeta. A vida ia bem na Terra, se multiplicando aos trilhões. Foi quando um outro movimento tão importante quanto o surgimento da vida aconteceu. Os seres vivos começaram uma interação íntima entre si, tão íntima que alguns seres passaram a viver dentro de outros. Essa união, essa vida em conjunto, essa simbiose, foi que deu origem às células eucarióticas, que são as que não possuem só membranas, mas também organelas, pequenos órgãos celulares como a mitocôndria. Essas células agora podiam conquistar espaços que as outras não podiam, e a vida se diversificou ainda mais. Essas células mais complexas não estavam satisfeitas com a simbiose que já tinham, então algumas delas começaram a se ligar com outras células. Agora esse aglomerado de células podia dividir as tarefas. Uma célula poderia defender o grupo, enquanto a outra poderia captar alimento. E abre-se aqui uma nova janela nas possíveis mudanças. A vida passa então também a ser multicelular. E 400 milhões de anos após o surgimento dessa vida de seres compostos por várias células, nós tivemos um evento que chamamos de explosão do Cambriano. E essa foi uma das melhores explosões da história, porque foi uma explosão de vida. Os registros fósseis começam a aparecer de forma muito diversificada e em um número gigantesco. Os trilobitas são um dos representantes mais clássicos dessa era. Seus fósseis são tão comuns que você encontra sendo vendidos em feiras de rua em algumas cidades do mundo. Só que nós não podemos esquecer que tudo isso ainda acontecia embaixo da água. Toda a vida que conhecemos dominando as áreas secas do planeta ainda não existia. Mas há 500 milhões de anos, alguns animais começaram a explorar as praias, saindo do mar para buscar proteção na área seca, onde a chance de ser predado era mínima, já que eles eram os únicos ali. Não existiam outros seres vivos na superfície terrestre, nem animais, nem plantas, nada. Era um grande descampado de rochas. Mas a partir do momento em que a vida encontra um novo desafio, existirão indivíduos que conseguirão romper essas barreiras e obter vantagens. E foi o que aconteceu. Não só os animais foram se espalhando pela superfície seca, como também as plantas.
Aliás, foi a conquista do ambiente terrestre pelas plantas há 465 milhões de anos que possibilitou a expansão dos animais. Não teria como ser de outro jeito. Para se afastar bastante do mar, somente se os animais tivessem acesso a alimento em terra. E as plantas forneceram isso, alimento para os animais mesmo longe dos oceanos. E então foi por aí que a vida começou a tomar essas formas terrestres com as quais nós estamos tão acostumados. Há 400 milhões de anos surgem os primeiros insetos e as primeiras plantas com vasos, como a samambaia. E só há 180 milhões de anos é que surgem os primeiros mamíferos, seres que cuidam de seus filhos, produzindo alimento para eles. E só há 130 milhões de anos que as flores surgiram no planeta. Como você pode perceber, toda essa imensidão de diversidade de vida terrestre é bem recente se compararmos com os bilhões de anos de existência do planeta. E mais recente ainda é o momento quando o nosso gênero, o Homo, pode ser identificado na Terra há cerca de 6 milhões de anos. De lá para cá esse gênero foi se diversificando até que uma espécie apareceu, a Homo sapiens. E desde então a nossa espécie vem dando salto atrás de salto através do uso do nosso cérebro, capaz das mais variadas atividades. Nós fomos nos mantendo no planeta, alterando ele quando os desafios apareceram. Nós fomos usando ferramentas para conquistar todos os ambientes terrestres. Se era muito frio, nós roubávamos a pele de outros animais para nos protegermos. Se era muito seco, guardávamos água dentro de cabaças de madeiras e enterrávamos para preservá-la, assim nós não morríamos de sede. E por mais que nós tenhamos dominado os ambientes terrestres, não somos capazes de viver na água, o local de surgimento da vida. Isso só mostra que por mais poderosa que seja uma vida, ela vai ter as suas limitações. Entender quais são as nossas limitações e o quão dependentes de um planeta saudável nós somos permitirá que nós continuemos vivendo nesse planeta. Quem sabe quais variações de vida surgirão no futuro? Com que tipos de seres vivos os humanos daqui a 100 milhões de anos vão conviver? A história da vida é um livro sem final. E se nós nos comportarmos direito, preservando o que nos mantém vivos, nós estaremos aqui para acompanhar de perto toda essa incrível saga. A vida e a história dela é bastante semelhante a ler uma história. Só que essa história nós não estamos lendo do ponto de vista do narrador. Nós somos um dos milhares de personagens. E eu fico feliz de ser um personagem dessa história junto com vocês. Muito obrigado e até a próxima.